Aqui, ó. Tá verde. Oi, gente, tudo bem? Chegamos à nossa terceira semana, né? E eu quero saber de você, como tem sido caminhar no devocional? Já se vão aí 14 dias, né? E temos recebido alguns testemunhos que têm alegrado o nosso coração, né? E hoje nós vamos falar de Jesus, o sacrifício perfeito. Falar de Jesus, falar de sacrifício, nós falamos de altar. Se você já me viu ministrar alguma vez na sua vida, certamente você já ouviu eu dizer a seguinte frase: quem tem altar não precisa de palco, porque quem precisa de palco nunca conheceu o altar. Então hoje nós vamos falar de altar. Altar que é a forma de chegarmos ao Senhor. Não tem como ser diferente. Nós oferecemos no altar, nós somos o altar. E quando o homem foi criado por Deus, ele foi criado perfeito, igual, junto com o Senhor. Mas o pecado fez uma separação entre o homem e Deus. E no mesmo momento em que o Senhor vem a Adão e a Eva, chama eles no jardim, quando eles haviam pecado, estavam escondidos, como se fosse possível esconder de Deus, né? Naquele momento, o Senhor conversa com eles, dá a eles a oportunidade de se arrependerem, porque Deus sempre faz isso. E como não há arrependimento, um diz, foi a mulher que o Senhor me deu, foi a serpente, um fica jogando a culpa no outro. Então o Senhor, o próprio Deus, gera uma solução. Ele diz em Gênesis 3,15 que enviaria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Ali é estabelecido o maior e mais alto altar que já existiu na terra. Em Gênesis 3,15 é a profecia da vinda do Messias. E interessante que o Senhor, ele diz assim, Gênesis 3:21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Ali houve o primeiro derramamento de sangue, mas eu sempre digo assim, o primeiro sacrifício, o primeiro altar, não foi Gênesis 3:21, mas foi Gênesis 3:15, quando se estabeleceu a morte de Jesus ali na criação. Nós vemos o tempo separado, mas o Senhor não. O Senhor de Gênesis e Apocalipse é um tempo só. Acontece ao mesmo tempo diante de Deus. É tudo patente diante dos olhos do Senhor. Então ali no sacrifício daquele animal, aquele derramamento de sangue posterior ao derramamento de sangue de Jesus, que já estava profetizado ali, gera uma vestimenta. E a partir dali, nós vemos homens estabelecendo altares diante do Senhor, sacrifícios diante do Senhor. O primeiro foi Abel. Caim e Abel oferecem um sacrifício ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor recebe o sacrifício de Abel e não aceita o sacrifício de Caim. Abel oferece um sacrifício com derramamento de sangue, ele mata um animal. Caim oferece do produto da sua terra, que ele era agricultor. E nós sabemos que Caim não aceitou isso, matou Abel. Foi o primeiro, ali aquele sacrifício. Depois a gente caminha um pouco mais em Gênesis 6. O Senhor chama Noé e diz, faça um barco, uma arca. Por que o Senhor fez isso? A Bíblia diz que o cheiro do pecado chegou às narinas de Deus e Deus abominou aquilo. Então ele determinou que a família de Noé, que era o único achado justo, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, deveriam entrar em uma arca que levou 100 anos para ser construída. E depois desse tempo, Noé entrou, ficou exatamente 1 ano ali dentro, até que o Senhor recolheu as águas secaram, e a primeira coisa que Noé fez foi oferecer um sacrifício. Ele estabeleceu um altar de adoração ao Senhor em gratidão por ele ter sido cuidado por Deus, ter sido lembrado por Deus e estar ali naquele lugar. E após o sacrifício de Noé, nós vemos lá na frente, eu estou caminhando pela Bíblia para você perceber os altares que foram sendo colocados. Caminhando pela Bíblia, chega ali na frente, você vê
Abraão ser chamado em Gênesis 12:1. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. A partir de Gênesis 12, você vê Abraão e depois Abraão estabelecendo altares. São vários altares que Abraão estabelece diante do Senhor. Né? Altar de gratidão. E interessante, todos esses altares foram voluntários. Até esse momento, Deus nunca tinha pedido um altar. Até o momento que o Senhor, quando o Senhor está conversando com Abraão, ainda Abraão, e ele fala que ele vai dar um filho para ele, e ele começa a contar toda a história, desde do filho dele, até uma grande nação que existiria, que ficaria prisioneira. Todas essas coisas são contadas, e ali o Senhor pede para ele o primeiro altar. Que ele pegasse 2 animais, que ele partisse no meio, e ali Abraão tem uma experiência com o Senhor. E depois disso, o caminho vem Ismael, depois vem Isaac, e por fim, a hora que Isaac já está maior, o Senhor lá em Gênesis 22 diz para ele: dá-me teu filho, teu único filho, e pede a Abraão o maior sacrifício que ele poderia fazer, o seu filho amado. E o Senhor diz assim: dá-me teu filho, teu único. Querido, aquele que é produzido fora do Senhor nem considerado é. Ismael já existia, mas Deus diz para Abraão: dá-me teu filho, teu único filho. Ali está, eu falei na primeira semana, eu falei sobre tipologia. Naquele momento do oferecimento de Isaac, ali do altar, é a tipologia do maior e melhor sacrifício que um dia aconteceu na terra e que aconteceria muitos 1000 anos depois, a morte de Jesus na cruz. Isaac tipificou a morte de Jesus. Falar de altar é falar de sacrifício. Falar de altar é falar de renúncia. Muitas vezes nós falamos de adoração, falamos de altar, falamos de adoração, lembramos de festa, lembramos de música, lembramos de todas essas coisas. E eu quero te dizer uma coisa. O maior nível de adoração, o maior sacrifício que já aconteceu nessa terra foi quando o Filho de Deus se entregou numa cruz por mim e por você. Ali não tinha música, não tinha festa, mas existia sacrifício e existia a entrega absoluta e total no altar. É isso que o Senhor quer de nós. Uma vida rendida ao Senhor, uma vida entregue em um altar de adoração. Adoração tem a ver com sacrifício. Adoração tem a ver com altar. Então que nesses dias, nessa semana que você vai estudar sobre cada um dos altares, que cada um dos dias eu coloquei um altar ali no nosso devocional. Que cada altar seja um caminhar em direção à cruz de Cristo, porque dessa semana até mais umas 2 semanas, nós vamos falar ainda sobre altar, sobre sacrifício, passando pelo tabernáculo até chegar a Jesus. E eu dei uma adiantada para que você entenda por que falamos de altar. Vou te lembrar um versículo do último vídeo. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Que você entenda, que você se coloque no altar do Senhor. Que você seja o sacrifício perfeito diante do Senhor. E que o Senhor possa aceitar a sua adoração como aroma suave diante dele. Em nome de Jesus, que nós possamos ser aqueles que entendem e que se oferecem no altar. Deus te abençoe. Até a próxima semana. Mais rápido que isso não dá, né? Acho que foi nem 5 minutos dessa vez.